Centro de Engenharia da Plasticultura apresenta AgroPlast Talk, o podcast que traz a ciência por trás da inovação que está transformando o campo. Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do AgroPlast Talk, o nosso podcast do CEP. E aqui é um espaço onde a gente fala de inovação, tecnologia e sustentabilidade no agronegócio. O tema de hoje é a indústria e a pesquisa aplicada. Como que a gente transforma a ciência em soluções reais para o mercado? Hoje a gente tem um convidado muito especial, Antônio Xavier, mais conhecido como Xavier, né, por todo mundo. O Xavier é consultor da Braskem e ele veio aqui dividir um pouco do conhecimento dele sobre a parte de gestão de projetos, gestão de centros, gestão da inovação. Então, muito bem-vindo, Xavier. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Você tem bastante conhecimento aí para compartilhar com a gente, então a gente que agradece pelo seu tempo. E vou pedir, né, para a gente começar você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória na indústria e como você chegou até o CEP. Certo. Bom, eu sou Antônio Xavier, eu sou engenheiro químico, já tenho 40 anos de experiência, sempre junto à indústria. Eu trabalhei 25 anos desses 40 na Braskem, onde eu fui gerente de desenvolvimento de produtos, polipropileno, polietileno. Trabalhei também com a parte de gestão de inovação e tecnologia. Eu fiz um MBA em gestão de inovação, tecnologia e conhecimento na FIA Business School. E, enfim, os últimos 10 anos eu tenho trabalhado como consultor nessa área, sempre ajudando as empresas a montarem o seu sistema de inovação, capacitando as pessoas para tornarem a empresa mais inovadora. Muito interessante. Ontem a gente até bateu um papo, né? Isso. E eu pude conhecer mais a fundo a sua caminhada. E é muito legal. E para mim é sempre muito inspirador ouvir histórias como a sua, assim, né? Obrigado. E como é que você, né, durante a sua trajetória, o que te levou até o CEP? Bom, eu acho que foi o relacionamento que eu tenho com a Braskem. Eu fui consultor para a Braskem do programa PicPlast, a parte de gestão de inovação, onde a gente treinou várias empresas da área de transformação de plástico, justamente capacitando elas a terem o seu próprio sistema de inovação. E a partir, eu acho, desse trabalho, eu fui chamado também para ser um consultor para esse trabalho do CEP, que também é um sistema, né, onde a gente tem inovação e gestão de projetos, né? Então, são assuntos bem familiares ao meu conhecimento e à minha experiência. Legal. E assim, considerando, né, toda a sua trajetória e a sua experiência na indústria e depois como consultor, do seu ponto de vista, assim, por que é estratégico, né, uma empresa como a Braskem ou qualquer indústria, né, investir em um centro de engenharia como o CEP? Então, começa dessa palavra, estratégia, né? Então, precisa estar na estratégia da empresa ser inovadora. A Braskem é uma empresa que tem a inovação na sua estratégia. E para se inovar, a gente precisa acessar novos mercados e novas tecnologias. É uma combinação dessas duas coisas. Então, o centro, no caso que a gente está falando, o Centro de Engenharia de Plasticultura, é um local onde a gente encontra novos conhecimentos, né, e consegue também acessar novos mercados, né? Então, é possível desenvolver novas tecnologias e levar essas tecnologias para novos mercados. Então, essa combinação, ela é super importante, porque sem ela não se faz inovação. E é isso que a indústria busca quando ela se aproxima da universidade? Ela busca agilizar o processo. Ela poderia fazer sim. ela mesma, né? Uhum. Mas por que ela faz isso? Porque assim ela aumenta o seu potencial de conhecimentos. Ela vai buscar conhecimentos que ela ainda não tem, competências que ela ainda não tem, desenvolver tecnologias que ela ainda não acessa e acessar mercados que ela ainda também não atua, né? Uhum. E, claro, isso tem uma contrapartida também para a universidade, porque ela vai receber recursos, vai formar mais gente, vai ter bolsistas, vai ter desenvolvimento, enfim. É uma combinação onde as duas partes ganham, né? E combinado a isso, se a gente tiver ainda um fomento do governo, a gente cria esse ecossistema, que é conhecido na inovação como a tríplice hélice, que é o caminho principal, digamos, para se ter uma inovação onde a gente combina conhecimentos da universidade com as competências da indústria e com o fomento do Estado também, né, do governo, no caso, né? Então, isso é conhecido no mundo inteiro, se pratica nos países mais inovadores e aqui no Brasil também. Então, o CEP é um exemplo disso. Ai, que bacana, não conhecia esse termo. E muito quando a gente fala, né, da indústria sobre pesquisa aplicada, existe ainda alguns tabus? É investimento, é risco, é só estratégia? São as três coisas, Uhum. mas elas têm uma relação causal. Precisa ter a estratégia primeiro, de se buscar a inovação, de se buscar, através da pesquisa, se conseguir atingir, levar soluções inovadoras ao mercado. E inerente à inovação, existe o risco, e a inovação precisa de investimento, né? Então, mas a estratégia é que é o ponto de partida. E a partir dessa estratégia, se direciona esses investimentos, e a partir do modelo em que a gente tem uma boa gestão desses projetos inovadores,
se consegue combinar uma maior eficiência desse investimento e se controlar também os principais riscos. Entendi. Então, a inovação é um caminho novo sempre, né? Uhum. Então, não se sabe Sempre o tem um que risco. vai acontecer. Sempre o risco é parte, né? Então, como é que eu mitigo esses riscos? Tendo um bom sistema de gestão de projetos, tendo pessoas treinadas, tendo um modelo onde todo mundo conhece e vai aprimorando esse modelo à medida que o tempo passa. Sim, e quando a gente fala a longo prazo, né, a visão de longo prazo das empresas, investir nesse tipo de caminho, né, que é a inovação, a pesquisa aplicada, pode até dar mais competitividade para ela, né, no mercado. Sem dúvida, essa estratégia de longo prazo ela é fundamental. Uhum. Eu diria, existe um livro de um pesquisador nessa área, foi professor, que é o Clayton Christensen. Ele é um cara bem conhecido na área de inovação, como teórico, assim, né? E que se chama O Dilema da Inovação. Então, ali ele fala sobre as empresas que só investem no curto prazo, nas melhorias incrementais. Melhora um pouquinho o seu processo, melhora um pouquinho o seu produto, melhora um pouquinho o seu serviço. Essas empresas, elas correm um risco enorme de sumirem no mercado. Elas estão fazendo tudo certo, aparentemente. Só que elas têm uma visão muito curto prazo. Elas não conseguem enxergar as novas tecnologias disruptivas que estão no horizonte. Ainda estão chegando. Então, é importante que a gente tenha investimentos em inovação incremental, mas é muito importante que a gente tenha os investimentos em tecnologias disruptivas, porque são essas que vão trazer as novas competências necessárias para que a empresa possa competir nesse novo ambiente que vai surgir a partir das tecnologias disruptivas quando elas chegam no mercado. A gente tem muitos exemplos, né? A telefonia fixa praticamente hoje sumiu, porque veio uma nova tecnologia que era disruptiva na época, que era o celular, e ele acabou com o telefone fixo praticamente, né? Assim foram, as carruagens foram substituídas pelos automóveis, os automóveis vão ser substituídos, enfim, mais adiante por algum outro novo modelo, né? Os de combustão estão sendo substituídos pelos elétricos. Então, assim, tecnologias disruptivas, elas vão substituindo a indústria, e aquelas empresas que não se prepararem para atuar neste mercado novo, elas somem, elas desaparecem. Mas elas fizeram tudo certo, elas eram eficientes, eram bem conhecidas, eram grandes, mas fica mas isso não é obsoleta, suficiente. né? Então, isso não é suficiente. Então, essa estratégia de investir na tecnologia de longo prazo, ela é fundamental para manter a competitividade da empresa. Existe um risco agregado, porque quanto mais longo esse prazo, menos informações a gente tem concretas desse mercado. Que tamanho é esse mercado? Quanto custa essa tecnologia? Que resultados ela vai trazer? A gente não tem essas respostas. Então, normalmente as empresas fazem esse tipo de trabalho em associações com a universidade, porque a universidade está em contato com as novas tecnologias, né? Sim. A Então, universidade está mais perto, né, das está mais novas perto. Então, a tecnologias. empresa faz esse investimento, né? E muitas vezes é também fomentado com o governo, né? No caso do sistema Tríplice Hélice que a gente falou. E aí a gente consegue ir trabalhando essas novas tecnologias que vão chegar no mercado dali a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Quando a gente fala de fazer esse olhar pouco médio e longo prazo, é para quando venha algo diferente, essa indústria consiga surfar a onda nova, né? Exato. Que ela não fique ali só, igual você falou, elas estavam fazendo tudo certinho e tudo mais, não estavam fazendo nada de errado na gestão, mas aí veio uma onda diferente e elas não sabiam Elas não realmente. estavam enxergando o que estava acontecendo no horizonte. E aí não dá tempo, né, não de dá tempo. reagir. Não dá tempo. E muitas vezes, mas aí algumas pessoas argumentam, mas eu posso comprar essa tecnologia depois. Será que ela vai estar disponível? É verdade. Às vezes não Às está. vezes não. Existe uma curva que se chama S, né, das tecnologias. No início, o impacto dela é muito baixo, daqui a pouco ela tem uma aceleração exponencial no mercado e depois ela se torna obsoleta e ela é substituída por uma nova tecnologia que tem uma curva S também. E assim vai. Então, é importante que a empresa mantenha esforços contínuos de desenvolvimento de inovação, de novas ideias, novos projetos, novas tecnologias, para atingir esses novos mercados, às vezes até os mesmos mercados, mas de uma forma diferente. mas de uma forma diferente. E quando a gente fala, assim, né, do investimento que a indústria faz, né, a gente não está falando só de contribuição financeira. A indústria também coloca, igual o fomento do governo, a parte financeira, mas do seu ponto de vista, assim, quais são os outros tipos de contribuição que a indústria traz bem forte, assim, para centros de pesquisa como o CEP? Além das suas próprias competências, né, ela traz uma rede de relacionamentos nova que ela tem, né, ela traz infraestrutura, ela traz modelos de gestão, né, ela traz canais de acesso ao mercado. Né? Então, esse aporte de competências e conhecimentos e recursos, né, são complementares ao que se tem na universidade. A universidade ela é muito forte na pesquisa, no conhecimento, na publicação de artigos, de patentes, mas ela não tem o conhecimento de chegar até o mercado. Né? Então, eu acho que quando se juntam essas duas coisas, o potencial é enorme. Apesar da palavra estar desgastada, mas não tem uma melhora, é uma sinergia, quando a soma de 1 mais 1 é maior que 2. Né? Então, esse é o ponto, eu acho, fundamental. É isso que a empresa... Às vezes parece... A empresa está aportando só o investimento, ou está aproveitando só uma oportunidade, está usando
não é verdade isso. Isso não funciona, em lugar nenhum funcionou. Eu já vi, assim, já tive experiência de acompanhar projetos onde a empresa delegava à universidade fazer o projeto e outras em que a empresa efetivamente participava do projeto, né? O Brasil tem um modelo que a Embrapi usa, né? Que faz justamente isso. A Embrapi é uma agência governamental, ela disponibiliza recursos financeiros e as empresas entram com uma parte de recursos também e a universidade com conhecimento. Mas a empresa precisa aportar o seu conhecimento também, a sua maneira de gestão, as suas competências para que isso funcione. Não é simplesmente delegar para a universidade, olha, vai, faz o projeto, e eu depois vou, quando estiver pronto, eu venho buscar. Isso não funciona. Não é a maneira correta de fazer. E nem fazer sozinha, né? A empresa não consegue. Se a empresa fizer, ela pode fazer sozinha? Pode, mas ela precisa, além da inovação, ela precisa cuidar do seu dia a dia. Sim. Né? Ela tem muitas coisas para cuidar no mercado. Então, assim, uma parte da inovação é importante que ela seja feita em parceria. E isso é um modelo também consolidado no mundo inteiro, né? Antes, as grandes empresas, elas faziam tudo dentro de casa, né? Com medo de, vão roubar minhas informações e tal. Mas depois se viu que não era a maneira mais eficiente de fazer isso. Então, o modelo começou a migrar para parcerias, né? E essas parcerias podem ser também com outras empresas, né? Não precisa ser necessariamente com institutos de pesquisa e universidades. Mas o melhor é quando consegue combinar tudo isso. Agora, o ponto crucial, que é a competência da empresa saber gerenciar, gerir esse modelo de parceria. Esse é o ponto crucial para que se tenha sucesso lá na ponta, no mercado. No mercado. E até você falou, pode ter parceria com outra empresa, porque justamente a cadeia, né, da indústria, ela não é feita só de um setor, né, assim, não só de uma indústria, né? Exato. A gente vê isso na Braskem, como a gente tem uma cadeia aí de pelo menos 2, 3 elos para além da pesquisa, né? Sim. Na indústria química. É super importante. Sim. Como que acontece essa transição do laboratório para o campo? Aqui no CEP, literalmente, para o campo, né, que é quando a gente valida. Mas assim, como que acontece esse caminho de tirar o que deixa de ser, quando deixa de ser pesquisa e passa a ser efetivamente uma solução no campo? Então, a gente tem vários times que são especializados em culturas diferentes, né? Temos o pessoal do café, temos o pessoal do citro, temos o pessoal de orgânicos, né? Então, são vários grupos de pesquisadores especialistas naquelas culturas, né? Então, os projetos que são feitos ali são para aquele mercado, para aquela cultura, para as peculiaridades daquele cultivo. E a gente procura fazer esse trabalho trazendo o maior número de dados possíveis para validar aquela solução, né? E no momento em que a gente tem uma quantidade suficiente de ciclos, né? E cada cultura tem o seu ciclo, né? Pode ser anual, pode ser semestral, enfim. Mas a gente consiga validar essa quantidade de dados de dizer assim, não, essa tecnologia realmente ela melhora produtividade, ou ela reduz os insumos, ela reduz a quantidade de doenças, ela melhora a qualidade do fruto, enfim. São vários aspectos que são medidos aí em cada projeto, tem as suas peculiaridades. Mas quando a gente consegue dizer assim, ó, esta tecnologia foi comprovada, a partir daí, esse escalonamento, efetivamente, ela vai ser lançada, né? E o escalonamento aí, ele passa a ser feito pela empresa, né? É a empresa que vai lançar o produto no mercado, né? Junto com seus parceiros, enfim. E aí, e ela que vai acompanhar, digamos, essa rampa de penetração da nova tecnologia naquele mercado. Né? E aí, isso precisa estar muito bem, acho que definido e equilibrado, né? No sentido, assim, de que não tenha conflito entre, né, nenhum interesse, igual a gente comentou, né, nem o interesse da indústria, nem no interesse da parte acadêmica, né, da parte de pesquisa. Porque essa transição, ela tem que ser fluida e tem que estar alinhada com com o objetivo dos dois lados, né? Perfeito, eu acho que esse é o ponto. Então, a governança do CEP, ela é super importante para garantir isso. Eu vejo, assim, o modelo de governança, ele é fundamental num centro como esse, em qualquer, na verdade, empreendimento, mas nesse centro, onde a gente tem vários atores, né? Tem a universidade e são vários times espalhados, né? Pelo estado de São Paulo, em várias localidades com culturas diferentes, enfim. Tem a empresa e tem ainda a FAPESP. Né? Nesse ambiente, nós precisamos ter uma clareza. Primeiro, qual é o propósito do centro? Tem que estar muito claro para todo mundo que está participando. Qual é a visão de futuro desse centro? Onde a gente quer chegar? E quando? Qual é a estratégia que a gente vai usar? E quais os modelos que a gente vai usar para fazer gestão de ideias, gestão de projetos, gestão de portfólio de projetos. A gestão de portfólio ela é importante porque ela define quantos projetos eu quero que são de aplicação, quantos projetos que eu quero de novas tecnologias disruptivas, que são esforços diferentes, com tempos diferentes, né? Com riscos diferentes. Então, quando a gente consegue estabelecer esse modelo, a gente também precisa estabelecer o modelo organizacional. Quem faz o quê? Né, dentro dessa estrutura. Porque a partir daí a gente estabelece a coisa que é mais importante em tudo que eu já falei aqui, que é o sistema de comunicação. Onde é que a gente falha quando a comunicação não é clara? Né? Então,
O sistema de comunicação são as reuniões, os relatórios, os projetos, né? Todos os documentos que acabam sendo gerados, né? Eles fazem parte desse sistema de comunicação. Apresentações, As né? apresentações, os papers. Então, a gente vai conseguir dizer, bom, de quanto em quanto tempo o comitê executivo faz o acompanhamento do projeto? De quanto em quanto tempo o coordenador técnico-científico, que é uma pessoa que faz a ponte entre as equipes e o comitê executivo, ele faz esse acompanhamento? Porque essa pessoa é crucial, porque ele está mais próximo dos times, ajudando a direcionar o projeto, discutindo, debatendo rotas tecnológicas, tentando facilitar a vida também em questão de orçamento. Às vezes sai um bolsista, precisa botar um outro. Então, são coisas que são normais num projeto. Né? Precisa mudar o escopo do projeto, e aí o escopo impacta no cronograma e no orçamento. Então, todas essas coisas, se elas são combinadas previamente, conhecidas previamente, elas funcionam de maneira fluida. E é isso que se busca, é fluidez. A gente sabe que a gente está lidando com inovação, com riscos, que projetos vão falhar, mas a gente precisa fazer uma gestão eficiente. Então, o modelo de governança, o sistema de comunicação, o sistema de gestão de projetos, são as ferramentas que a gente tem para fazer com que essa gestão da inovação seja efetivamente fluida e vá até o mercado. E a gente precisa ter bons projetos chegando no mercado para dar resultado, para realimentar o sistema. E cuidar do interesse de todos os lados. Exatamente. E do objetivo final também. Ponto importante, esqueci de falar sobre isso. Então, no momento em que as pessoas estão alinhadas com esse propósito, com essa visão, com essa estratégia, conhecem os modelos, estão treinadas, né? Fica tudo mais fácil. Se entende quais são as necessidades dos pesquisadores, dos bolsistas, da empresa, da FAPESP, porque ela está botando também. recurso, ela exige, né, e faz o acompanhamento do que está acontecendo. Então, quando a gente consegue trazer essa comunicação clara para todos os stakeholders, né, que são os envolvidos, né, interessados nesse sistema, a gente consegue fazer um trabalho de inovação fluida, né, e chegar até os resultados. A gente consegue medir o que está acontecendo, a gente consegue investir melhor, ter investimentos de recursos com mais eficiência e eficácia. Né? Então, para isso acontecer, é preciso um trabalho muito forte nessa parte de governança. E vou até aproveitar e perguntar, como que funciona a governança dentro de um centro de engenharia? Como que é a governança do CEP? Então, o CEP tem uma estrutura que tem um diretor, que é da academia, um vice-diretor ou vice-diretora, que é da empresa. Tem 2 coordenadores, um que está ligado à educação e difusão de conhecimento, e outro que está ligado à transferência de tecnologia, e tem 3 conselheiros. Todas essas pessoas são bastante sêniores, né? Eu sou um dos conselheiros, mas tem mais 2 pesquisadores que são conselheiros, são da academia. Então, esse grupo, ele trabalha justamente ajudando ao diretor e a vice-diretora para que o CEP funcione melhor. Né? Então, cada um tem o seu papel e ajuda nas decisões, né? Sobre que projetos a gente deve colocar, quando que a gente deve fazer um processo de gestão de ideias, em que momento a gente deve matar um projeto e colocar outro. Então, uma série de coisas. Prepara os relatórios para fazer essa comunicação com os stakeholders. Né? A empresa precisa levar, a vice-diretora precisa levar informações para dentro da Braskem, para a empresa, porque ela quer saber o que está acontecendo. O diretor precisa levar para a FAPESP, porque a FAPESP quer saber o que está acontecendo. A gente precisa se comunicar com o produtor, né? Porque para entender bem as dores dele, precisa se comunicar bem com os times. Então, todo esse processo, ele é, digamos assim, gerido por esse comitê executivo. Né? Isso não foi um modelo que a gente conseguiu acertar na primeira vez, a gente foi ajustando esse modelo. Legal. Não é né? dado, então, pelo convênio. E, de uma certa maneira, partiu do convênio. Mas a estrutura mudou, a gente teve que fazer alguns ajustes para que fosse mais fluido, fosse mais eficaz. Legal. Né? Então, essa figura do coordenador técnico-científico foi um ponto que a gente entendeu que precisava, ele não existia no início no edital, né? Então a gente incluiu. E eu acho que também todo mundo está aprendendo junto, né? Não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Então, à medida que o tempo vai avançando, a gente vai vendo, bom, isso aqui está sendo efetivo, não está, né? E vai fazendo as mudanças e os ajustes necessários. Mas essa sincronia desse comitê executivo ela é fundamental para que o CEP funcione bem, porque os times precisam ter clareza no que eles vão ter que fazer. Né? E eles precisam ter recursos disponíveis no momento que eles estão tocando. O projeto não pode parar porque faltou dinheiro para comprar um equipamento ou para pagar um bolsista, não pode acontecer isso. Né? Então, na verdade, o conselho ele ajuda os times a poderem desempenhar suas funções sem precisar ficar pensando em outras questões. Né? Sim, e perfeito, porque esse comitê
cuida da parte, talvez, da gestão mais burocrática, de orçamentos e tudo mais, tem as reuniões recorrentes, e esse comitê também faz com que as pesquisas tenham tanto o rigor científico, né, quanto a relevância prática. Então, vocês têm um papel daí de olhar, ó, cientificamente tá Adequado. adequado e continua tendo uma relevância prática Sem para a dúvida. solução real, né? Exato, então o papel é do comitê também, e pela senioridade dele, né? É Uhum. justamente de dar esses focos, porque às vezes o que acontece? O time começa a desviar do foco, mas Sim. para aí, como é realmente o objetivo do projeto? Vamos voltar lá no template onde a gente colocou essas informações. Por isso que cada apresentação eles apresentam todo o projeto desde o Desde o início, início, é verdade. para relembrar, olha, qual é o É isso. objetivo, qual é o requisito, qual é o critério de aceitação. A gente está Sim. conseguindo chegar nisso, Uhum. né? É Porque isso, aí a né? gente pega os resultados e vai comparar com aquilo que a gente colocou lá. Ah, mas o nosso critério de aceito talvez não estivesse bem adequado nisso. Não, tudo bem, vamos mudar, mas é combinado. Não é uma coisa que o time tem autonomia para mudar sem falar com o comitê. Sim, né? Né? Tudo Então, alinhado, então. precisa ser, então, isso faz parte desse processo de Uhum. clareza de comunicação, Sim. que ela é fundamental para que ele é um processo bastante complexo, porque a gente tem projetos alocados em vários lugares desse estado. Nós não estamos ali junto dos pesquisadores, não é um laboratório grande onde está todo mundo dentro. E Não. se vendo sempre, né? Não se vê, raramente se vê, inclusive, Uhum. né? Claro que a gente faz visitas, vai Sim, acompanhar sim. lá, mas elas são esporádicas. Mas a gente tem a clareza do que está acontecendo dentro de todos os projetos. Então, o conselheiro ele faz esse papel de olhar o tempo inteiro todo esse processo, né? De cada um dos projetos e do CEP como um todo também, né? Das suas relações, das suas parcerias que estão sendo estabelecidas, dos recursos que estão entrando, como é que está sendo o gerenciamento disso, como é que estão sendo os resultados, se a gente está conseguindo manter os cronogramas, se não está, se a gente está fazendo uma boa gestão de pessoas, se o ambiente nos times está bom ou se não está. Então a gente agir em várias frentes, mas tem que olhar isso todo. Por isso que eu volto àquele ponto que a gente estava falando, eu não acredito em parceria onde a empresa faz a delegação do projeto. Sim, não. Porque aí ela não está participando de todo esse processo. E a academia ela não consegue fazer tudo isso. Sim. Né? Então, não é o papel dela, não é a experiência dela. Então, essa junção de competências complementares ela é crucial. Né? E o sistema de comunicação e de governança são os fatores principais para que isso possa funcionar bem. Legal. Falando um pouquinho, né? A gente tem o Centro de Engenharia de Plasticultura. O nosso principal cliente é o produtor rural, né? Como que nessa gestão de projeto, na fluidez de sair da ideia, de fazer gestão de projetos, de ir para o mercado, como que a gente garante que essas informações vão chegar ao produtor, né? Que elas vão estar lá no mercado, vai realmente estar na ponta? Então, a ideia é que todo projeto ele vai gerar Primeiro, ele vai ter as coletas de dados, os resultados, né? E isso vai ter uma avaliação técnica e econômica. E essa avaliação ela vai ser sempre apresentada ao produtor para ele poder tomar a decisão. Eu quero investir nessa tecnologia ou não? Quais são os benefícios que essa tecnologia está me trazendo? Ela pode ser um aumento de produtividade, redução de doenças, aumento da qualidade do produto, redução de uso de insumos, né? Pode ser uma combinação de vários fatores desses. Né? Então, o importante é que a gente consiga trazer dados que sejam confiáveis e que claramente mostrem que a solução ela é interessante no aspecto técnico e econômico e que ela não vai trazer prejuízos ambientais. Muitas vezes ela traz até melhorias, por exemplo, se eu reduzo o uso de insumos, de pesticida, eu reduzo o consumo de água. Então, esses são pontos ambientalmente favoráveis, né? Que a plasticultura pode levar para o agronegócio. Então, a ideia é sempre a gente poder fazer uma apresentação desses dados para o produtor, que são os dados que foram gerados no projeto. Então, eles precisam ser confiáveis, a gente precisa ter a certeza de que aquilo ali realmente tem rigor científico para ter o resultado prático. Claro, a decisão vai ser do produtor, mas a gente precisa ter informações suficientes para poder convencê-lo de que vale a pena fazer o investimento nessa tecnologia. Entendi. E assim, quando a gente fala em pesquisa e adoção tecnológica, existem bastante gargalos, né? Que a gente precisa ir passando para que, talvez um pouco até disso do que você já comentou, dificuldades mesmo, né? A gente tem algo cientificamente validado. E aí, para até a adoção tecnológica, assim, tem alguns gargalos, assim, que a gente acaba passando, assim. O que você enxerga das principais dificuldades aí, da pesquisa até a adoção da tecnologia em si? Eu acho que, assim, tem dois tipos de projetos, né? Tem projetos, assim, que a gente usa uma tecnologia que ela já existe, mas a gente adapta para uma determinada cultura, né? Naquela cultura não é usual utilizar esse tipo de tecnologia, e a gente pode provar que isso vai ter resultados importantes, né? Essa é mais fácil de demonstrar para o produtor, porque é algo que ele já está de certa maneira, ele já teve algum contato de alguma informação
sobre aquela tecnologia, mas ele está vendo que para aquele cultivo que ele vai fazer, que ele está fazendo, aquilo ali pode ser interessante, né? Uhum. Então, acho que aí é mais fácil da gente conseguir. Mas aquelas coisas que são desenvolvimento de novas tecnologias, na verdade, esse projeto, ele tem duas etapas, né? São dois projetos diferentes dentro do nosso centro, né? O desenvolvimento da nova tecnologia, ela vai até um certo ponto, onde a gente valida que aquela tecnologia funciona. E a partir dali, a gente pode testar essa tecnologia em vários cultivos diferentes. E aí, em cada cultivo desses, a gente vai estar abrindo um novo projeto para conseguir levar as informações para aquela cultura específica. Uhum. Então, não é algo assim simplesmente de extrapolar dados. Isso aqui funcionou para maçã, vai funcionar para laranja. Não é assim, Sim. né? Então, a gente quer ter esse cuidado. É uma dificuldade porque o tempo é mais longo, né? Mas a gente traz também mais segurança para poder provar para o produtor que aquela tecnologia ela realmente é eficaz. Eu vejo por aí os grandes desafios para o CEP, principalmente as tecnologias disruptivas que são de tempo mais longo, maior risco e mais dificuldade depois de traduzir essas informações, mas também elas são de maior potencial. É isso que eu ia falar, porque essas que são mais disruptivas, que tem como a gente falaria uma fase 1 de um projeto, ela vai gerar conhecimento que pode se desdobrar não só em um projeto, né? Sim, Ela pode se desdobrar sem dúvida. em 2, 3, 4, 5. Então o Sim, potencial é muito grande. sem dúvida. Eu posso aplicar aquela Isso. tecnologia em vários Aham. diferentes produtos para o Sim. agronegócio. Sim. Voltando àquilo que a gente tinha falado no início, né? É importante que a gente tenha desenvolvimentos disruptivos, porque essa tecnologia ela pode mudar todas as verdade, competências que do foi mercado competitivo, né? logo no começo, né, que a gente Exatamente. falou. E aí, quando a gente está falando do CEP, né, desse modelo de governança, com os pesquisadores, com o comitê executivo, com a indústria, com o fomento da FAPESP, assim, do seu ponto de vista, o CEP, a gente só temos 3 anos, e no episódio com a Ana e com o Caio, que são os diretores e a vice-diretora, eu reforcei, 3 anos para o agro é muito pouco. E a gente já tem bastante conteúdo, né? A gente já tem bastante aprendizado, igual você comentou, da parte de gestão, a gente já tem bastante conteúdo, a gente já tem bastante publicação, a gente já se reorganizou algumas vezes por necessidade, mas a gente está aprendendo e fazendo acontecer, assim. Você acha que o modelo do CEP hoje, ele pode ser referência para outros centros? Eu acho que sim. A nossa visão de futuro é que o CEP seja uma referência na pesquisa e desenvolvimento mundial Uhum. em plasticultura, né? Ou seja, o Uhum. uso do plástico voltado para o agronegócio. Então, essa é a nossa visão de futuro. Uhum. Então, nós buscamos isso. É isso que nos orienta, né? Então, eu acho, sem dúvida, nós podemos ser um case a ser estudado no futuro, né? E como é que essa organização conseguiu resultados tão importantes em relativamente pouco tempo, né? Sim, sim. O Brasil é um mercado gigante no agronegócio, né? Eu acho que a gente tem todas as condições, nós temos competências dentro do centro hoje para poder fazer isso, efetivamente concretizar essa visão de futuro. E é isso que a gente está trabalhando. Então, nós vamos buscar ser essa referência. Mas tem algum ponto, assim, que dentro do nosso país você acha que precisa amadurecer ainda para que a gente consiga consolidar mais esse tipo de fomento de tecnologia mesmo? Eu acho que sim, acho que tem muitos setores que poderiam se desenvolver muito mais no Brasil, né? Usando esse modelo da tríplice hélice, Tá. né? Uhum. A Embrapi faz esse esforço, Sim. a Embrapa faz, né, esse esforço. Acho que tem outras. Eu acho que das fundações de amparo pesquisas estaduais, a FAPESP é a que tem mais relevância, né? E é mais organizada. Eu acho isso aí. Os outros estados deveriam seguir esse modelo da FAPESP, porque eu acho que ele é vencedor, né? E isso poderia potencializar muito as pesquisas em várias áreas. Então, eu acho que o papel do governo é ter uma estratégia que seja de investimento contínuo, fomento contínuo para a inovação, e o papel das empresas é elas se envolverem nesses trabalhos de conjunto à academia. Uhum. Porque nós temos muitas universidades excelentes no Brasil, centros de excelência mesmo, em várias áreas, que poderiam estar usando esse mesmo modelo, né, de criar um centro e fazer vários tipos de projeto voltados a vários mercados completamente diferentes, né? E aí, com certeza, isso traria um impacto econômico no Brasil enorme. A gente está precisando disso. Uhum. De uma certa maneira, a gente está ficando para trás em relação a outros países, né? Que investem muito mais, que têm um modelo muito mais estruturado, há mais tempo, Uhum. com mais continuidade. Eu acho que isso é uma grande reclamação da academia, a dificuldade de continuidade de pesquisas, né? Porque aí, daqui a pouco, tem recurso, daqui a pouco não tem recurso. O bolsista não pode parar sua pesquisa no meio, porque Exato. ela muitas vezes, ela se torna obsoleta, ela perde a validade. Uhum. Então, esse fomento com o uso de bolsas e essa orientação que as empresas podem dar do mercado, elas são fundamentais. Então, eu acho que a gente poderia ser efetivamente uma referência. E acho que tem outros centros, né? Uhum. Em Sim, outras sim. áreas que são referência também.
como modelo de sucesso. De sucesso, para ajudar o Brasil a amadurecer. Desenvolver várias nesse áreas aí sentido. que a gente tem potencial, né? Sim. A gente fala muito do agro, mas a gente tem outras indústrias que o Brasil, com certeza, tem potencial de ser referência também, Sem né? dúvida. É muito legal. E como você enxerga, assim, daqui no médio e longo prazo, a pesquisa aplicada? O futuro da pesquisa aplicada no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de fazer, porque a previsibilidade no Brasil ela não é muito grande, né? A gente tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses, quiçá 5 anos, 10 anos para frente. Mas eu acho que o que deveria haver é uma política que seja de Estado e não de governo, Uhum. voltada à inovação. Ela deveria ser um pacto nacional, né? Eu acho que aí os políticos eles têm deveriam puxar isso para que isso não fosse assim, estivesse ao viés de entra um governo, tem uma política, entra outro governo, tem outra, e aí, como a gente falou, a pesquisa ela precisa continuidade, né? 5, 10, 15 anos, às vezes, conforme a área, né? E isso precisa de recurso. Então, tudo depende muito desse posicionamento do Brasil. Eu acho que falta para o Brasil uma estratégia mais clara de inovação e que seja pactuada como uma política de Estado. Ou seja, independente de quem estiver no governo, A, B, C, D, aquilo ali não pode ser mexido. Estável, né? Ela seja estável. Alguns países fazem isso. A Coreia do Sul, acho que é um exemplo que a Coreia, 30 anos atrás, não era nada. Eles investiram maciçamente em educação e em políticas de inovação. Hoje ela é um país muito pujante em várias áreas, né, de desenvolvimento tecnológico. A China, apesar de ter um controle estatal, mas ela tem essa estabilidade, né? E acho que dá para ver hoje que os chineses não são simplesmente copiadores de tecnologia. Eles já estão na ponta em muitas áreas, né? Então, eu acho que esses são exemplos que a gente poderia se espelhar, né? Sem falar nos que já são os normais, né? Os países escandinavos, enfim, a Alemanha, a França tem o seu sistema, a Inglaterra, os Estados Unidos. Mas eu acho que tem muitas... Isso é conhecido já. Uhum. Eu acho que falta a vontade política de se estabelecer isso, né? Sim. Então, assim, o futuro da pesquisa aplicada está muito ainda à mercê do tempo de maturidade que falta para o Brasil atingir esse patamar de olhar de inovação. Eu tô falando no sentido de cooperação entre indústria, academia e governo mesmo, né? Precisa um pouco mais de amadurecimento. Eu acho que falta também um papel das indústrias de se aproximarem mais da academia e de se organizarem setorialmente para forçar esse fomento, né? Tem algumas cadeias que são organizadas. Na cadeia de petróleo, tem isso através da ANP, né? Acho que na cadeia de distribuição e geração de energia elétrica, acho que também tem, né? Tem lá, sempre tem uma verba lá que é para inovação, né? Mas tem outras cadeias que não tem, né? E esse recurso ele é fundamental, principalmente para desenvolver tecnologias disruptivas, né? Então, acho que é por aí o caminho, né? Não é uma coisa, eu não estou fazendo nenhuma revelação aqui nova, assim. Quem estuda um pouquinho o sistema de inovação no Brasil sabe disso há muito tempo, né? A gente vê alguns avanços, mas sabemos que ainda tem muito que precisa ser feito. O potencial do Brasil é gigante, né? Sim. E a gente está desperdiçando isso. Sim. É do nosso lado que trabalha com isso. A gente tem bastante trabalho para fazer acontecer, né? E aí, por outro lado, a gente torce para que esses recursos realmente aconteçam de forma mais estável, né? Que a indústria também ela faça o seu papel de forma mais proativa, né? De aproximação com as universidades, que os fomentos sejam mais consistentes também do governo. Eu acho que essa tríplice hélice aí, quanto mais ela funcionar, melhor para a gente como sociedade também, né? Sem dúvida. Sim. E a gente até falou da parte de segurança alimentar, que reforça aqui todo o nosso bate-papo, que centros como esse estão orientados ao interesse público, né, da sociedade, e é ele que pode e vai trazer transformações efetivas, né, garantindo que a gente avance como sociedade também, né? Sem dúvida. Nossa, foi uma aula aqui, Xavier, muito legal. Foi um bate-papo com um amigo, é uma honra, porque eu sei do tanto de conhecimento que você tem, eu tô começando a minha carreira na gestão de projetos, na gestão de inovação, então para mim, igual eu comentei, é sempre muito bom poder me espelhar, né, me identificar com pessoas como você e poder contar, né, agora... Obrigado. Agora eu tenho contato direto. Tanto, mas... com certeza. Agora tenho contato direto, se eu tiver alguma dúvida já sei, para quem vou perguntar, para quem vou gritar, mas obrigada. O CEP ganha muito, né, tendo você como consultor, como conselheiro, né, consultor da Braskem como parte do conselho, e agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foi um ótimo bate-papo aqui. Sim, imagina. Terminamos mais um episódio do nosso podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Spotify, LinkedIn e Instagram, e até a próxima. Tchau! Você ouviu o AgroPlast Talk, uma produção do Centro de Engenharia da Plasticultura,
com apoio da FAPESP, Braskem e Unicamp.